Olá, meus amigos e minhas amigas, povo de Deus, povo abençoado. É com grande satisfação, que eu estou vindo aqui através desse vídeo compartilhar uma palavra de Deus com vocês. Assim como Deus ele tem falado ao meu coração, eu procuro fazer de tudo para me compartilhar aquilo que Deus ele me mostra na palavra. E se tem uma coisa que Deus sempre ele tem o prazer de procurar o homem para orientar o homem, para fazer o homem vencer, porque Deus não fez o homem para ser um derrotado. Ele não fez eu e nem a você para ser um derrotado. Agora, eu acredito que todo mundo quer vencer, ninguém quer ser um derrotado. Mas vamos fazer o seguinte, como sempre, antes da gente estudar a palavra de hoje, eu quero pedir a você para a gente fazer uma oração juntos, tá certo? Então feche os seus olhos, vamos falar com o Senhor, pedir a Ele que nos dê entendimento do que a gente vai estudar, que vai participar nesse vídeo, tá? Então feche os seus olhos. Meu Deus, no nome do Senhor Jesus, ó Pai, eu te agradeço por essa oportunidade, Senhor, que o Senhor sempre me dá, meu Deus, de compartilhar uma palavra. Assim como um dia, meu Deus, o Senhor fez comigo, eu quero também que o Senhor faça com cada pessoa, meu Deus, que assistir esse vídeo, que escutar, Senhor, essa mensagem. Que o Senhor, meu Deus, opere dentro do coração de cada um, mudando a história, meu Deus, mudando, meu Pai, o futuro dessa pessoa totalmente. Eu sei, meu Deus, que o Senhor ama essa pessoa, que o Senhor ama essa mulher, esse homem, que o Senhor ama cada um, meu Pai, e o Senhor quer fazer o seu melhor na vida deles. Por isso eu te peço, opera, Senhor, em nome de Jesus. Abra o coração, abra a mente, meu Deus, faz compreender de uma maneira espiritual, e que o Senhor jogue por terra todo o atrapalho, toda a distração, tudo aquilo que tentar impedir essa pessoa, meu Deus, de ir até o fim desse vídeo, em nome de Jesus, para a sua glória. E diga amém e graças a Deus. Bom, o texto que eu quero iniciar aqui a leitura da palavra no livro de Hebreus, capítulo de número 11, versículo de número 24 em diante. Eu quero ler com vocês aqui sobre Moisés, que Moisés, ele nasceu lá no Egito, só que ele não era do Egito, ele não era do povo egípcio, ele era do povo de Deus, mas ele nasceu no Egito, e aconteceu uma situação que Moisés, ele foi criado como filho da filha de Faraó. Só que um dia Moisés ele procurou saber a respeito do povo qual ele fazia parte, porque ele era descendente não do povo do Egito, como eu falei, ele era descendente de outro povo, do povo de Deus. Mas qual povo de Deus? Ele era descendente de Abraão, de Isaac e de Jacó. E aqui a Bíblia diz no livro de Hebreus capítulo 11, versículo 24 até o versículo de número 27, que está escrito assim: pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Então olha só o que a Bíblia diz acerca de Moisés. Moisés, como eu falei, ele foi criado com toda a mordomia, sendo criado ali como filho da filha de Faraó. E lógico, que Moisés ele teria uma participação depois lá. Ele com certeza, se tudo ele até aceitasse as propostas, ele seria talvez até o faraó, vamos colocar assim, próximo faraó, ele poderia chegar a se tornar o rei do Egito, mas ele não era do povo egípcio. E quando ele descobriu o povo dele, aí a natureza daquele povo, simplesmente a ligação que ele tinha com aquele povo foi mais forte do que a ligação que ele tinha com o Egito.
mesmo ele tendo todas as propostas. E a Bíblia diz que ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. E o que significa isso? Se ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó, se ele escolheu antes ser maltratado com o povo de Deus, ele aceitou a fé. É a questão de aceitar Jesus. E agora Moisés, ele já não é mais chamado filho da filha de Faraó, mas ele é chamado filho de Deus, porque ele tomou uma decisão de andar com esse povo, de viver com esse povo, mesmo um povo sendo maltratado. Ele preferiu ser maltratado com esse povo do que participar daquelas regalias do Egito. Olha o que ele estava abrindo mão, das mordomias. Ele estava abrindo mão para fazer parte desse povo. Mas só que ele tomou a decisão errada? Não, ele tomou a melhor decisão que uma pessoa pode tomar. E o que acontece? No versículo de número 25 diz: escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Olha só, aquilo que não é a vontade de Deus é chamado de pecado. Aquilo que não é o plano de Deus é chamado de pecado. E o nosso adversário Satanás, ele cria distrações nessa terra, para que as pessoas nunca vivam no meio do povo de Deus. Ele não viva como Abraão, como Isaac, como Jacó, como Moisés, como Davi também, que eu vou falar um pouquinho de Davi depois, mais para frente. E Moisés tomou essa decisão, e dizendo: tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito. E o que acontece? Enquanto a gente não presta atenção no que Deus fala, enquanto a gente não busca a orientação de Deus, nós perdemos muito. Nós buscamos os tesouros dessa terra de uma forma que a gente acha que se não for com Deus a gente não consegue. Tem pessoa que ele não anda com o povo de Deus, porque ele acha que se ele andar com o povo de Deus, ele não vai conseguir vencer, ele não vai conseguir, principalmente riqueza. Mas meu irmão, minha irmã, a riqueza vem de Deus, a prosperidade vem de Deus. O próprio Deus, ele é a prosperidade, ele é tudo em todos. É ele que faz o homem vencer, ele que planejou o homem. E aí ele diz aqui no versículo de número 27, diz: pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Então quero falar um pouco mais sobre isso de Moisés ver o invisível. Deus sempre trabalha a visão espiritual do homem, sempre. Se o homem não deixa Deus trabalhar a visão espiritual dele, o que vai acontecer? O homem não vai conseguir enxergar o que Deus tem preparado, e ele vai tentar alcançar com a própria força do braço dele, com a própria capacitação humana. E no livro de Lucas, capítulo 6, capítulo 6 de Lucas, versículo de número 6 também, está escrito aqui, acerca de um homem, que ele tinha a mão direita mirrada, Então nesse texto aqui, eu preferi ler nesse texto, porque aqui define bem qual era a mão. Diz aqui versículo 6: e aconteceu também em outro sábado, que entrou na sinagoga e estava ensinando, e havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada. Então o Senhor Jesus aqui agora em ação, ele entrou nessa sinagoga, na igreja, no templo, no lugar de adoração, e esse homem estava com a mão direita mirrada, não tinha habilidade. A mão direita representa a habilidade, a capacitação espiritual, a capacidade espiritual do homem para vencer. E é tudo que o adversário ele luta para que a mão direita do homem esteja deficiente, a capacidade espiritual do homem não esteja funcionando, porque assim tudo que o homem tentar só com a mão esquerda, que é a capacidade humana, a capacidade terrena, o diabo pode se opor e atrapalhar os planos, fazer o homem não conseguir os objetivos, fazer não dar certo, e ele tentar induzir o homem a agir de outras formas que são formas ilegais. Quantas pessoas, eles até crescem,
eles até prosperam, mas eles prosperam de uma forma ilegal, e isso não é o plano de Deus. Não é preciso a pessoa fazer nada de errado para ele vencer. É o caso de Jacó, que Deus, ele chegou para Jacó, no capítulo 28 de Gênesis, e aí Jacó, ele estava seguindo uma orientação do pai dele. O pai dele disse para ele: meu filho, você vai lá para Harã, para a casa do irmão da sua mãe, e lá você fica lá. E quando Jacó, ele ia no caminho, a Bíblia diz aqui no capítulo 28 de Gênesis, no versículo 10, fala da visão da escada de Jacó, É engraçado, o incrível, que a Bíblia diz a visão da escada de Jacó, Essa escada, ela é para cima, é para perto de Deus. Não pode ser uma escada para outro rumo, tem que ser para perto de Deus. Como Moisés, ele preferiu se afastar do Egito e se aproximar de Deus. E quando Deus chegou para Moisés, ele se revelou para Moisés, ele se manifestou para Moisés dizendo: eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Olha, Deus definindo bem claro para ele: eu sou o Deus desse povo aqui. E Moisés, ele tomou a decisão de seguir Deus. Ele via o invisível. Por quê? Porque Deus é invisível. Como é que a gente vê Deus? Se a gente obedecer o que Deus ensina, nós vamos ver Deus trabalhando em nosso favor. Nós vamos compreender claramente que Deus está conosco, que aquele que é maior está conosco, entre aqueles que nos ajudam. E se for só ajuda humana, nós podemos até alcançar, mas tem hora que a gente vai, tem hora que volta. A gente consegue, daqui um pouco perde. Tipo um efeito sanfona. Por quê? Porque está só na capacitação da mão esquerda, a mão direita está mirrada. A visão espiritual não está simplesmente funcionando, não está tendo entendimento como é que as coisas funcionam. E Deus aqui, ele veio fazer Jacó entender como as coisas funcionam, principalmente no mundo invisível. Versículo 10: partiu, pois, Jacó de Beceba e foi-se a Harã, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma daquelas pedras daquele lugar, e a pôs por sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar, e sonhou, e eis era posta na terra uma escada, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela, e eis que o Senhor estava em cima dela e disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, te darei a ti e a tua semente, e a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte e ao sul, e em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei até que te haja feito o que te tenho dito. Olha Deus falando para Jacó: não vou deixar você enquanto eu não fizer na tua vida o que eu tenho dito a você. Deus é fiel. Versículo 16: acordado, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temeu e disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Então Deus fez Jacó ver uma escada, que ela da terra tocava nos céus, e os anjos de Deus subindo e descendo por essa escada, porque os anjos de Deus, eles trabalham em favor daqueles que herdam a salvação, daqueles que realmente têm uma aliança com Cristo. E o que acontece, no caso de Jacó, ele não tinha essa visão ainda. Jacó não era convertido, mas ele já tinha a promessa de Deus sobre a vida dele. Mas para acontecer a obra de Deus na vida dele, Deus teve que chegar com ele e despertar ele do sono. Ele estava dormindo um sono. Ah, pastor, mas aqui está dizendo que ele estava dormindo um sono natural, só que espiritualmente também, que ele não estava tendo visão espiritual. Deus abriu os olhos dele espiritualmente aqui e mostrou para ele, ele temeu. E a partir desse momento Jacó assumiu um compromisso com Deus.
E o que acontece? Antes de Deus entrar na vida de Jacó, ele tentava as coisas da maneira dele, como ele pensava, né? O homem sem visão espiritual, ele vai sempre tentar do jeito dele. Quando a gente tem uma visão espiritual, é totalmente diferente. Nós temos uma direção, nós temos um alvo, um objetivo. Dentro de nós tem uma certeza que nós vamos conseguir, que nós vamos prevalecer. E no caso de Jacó, Deus mudou a história de Jacó totalmente. É tanto que Jacó, para ele prosperar, ele não precisou da herança do pai dele, a herança material. Ele venceu lutando, batalhando. Ele era um homem trabalhador. Não é normal uma pessoa trabalhadora e ele não consegue ir para frente, ele não consegue crescer. Por quê? Porque talvez ele está batalhando só com a mão esquerda, só com a capacidade humana. Ele vir para o meio, como Jesus, quando ele viu aquele homem que estava com a mão mirrada, ele disse para ele: vem para o meio. Chamou ele para o meio do povo de Deus, o povo que realmente respeita a Deus. E o que acontece? Quando o homem está só na capacidade humana, muitas vezes ele consegue alguma vitória, ele vai comemorar, mas ele comemora como as pessoas do Egito. O Egito para nós é o mundo, e o mundo comemora de uma forma que Deus não participa das comemorações. Vamos comemorar como no caso de Moisés, para ele se tornar o próximo faraó. Se ele se tornasse faraó, ele teria muitas regalias lá, ele ia ter do bom e do melhor, né? Porque o que um rei que ele não teme a Deus, como é que ele comemora? Com aqueles vinhos do bom, né? Vinhos com 3 ou 4 certificações, aprovações, onde aqueles especialistas dizem: olha, esse aqui está aprovado, é um dos melhores vinhos que tem. Aí a pessoa vai lá, comemora dessa forma. E daí Deus não entra nas comemorações dele. E daqui um pouco aquela comemoração passa um tempo e já se torna em tristeza, porque já perdeu tudo de novo. E ele vai continuar ralando. Por quê? Porque está só com a mão esquerda. Ele não está tendo a visão espiritual, ele não está enxergando o invisível. E tem um caso aqui também de um homem, no capítulo 8 do livro de Marcos, um outro exemplo que Jesus chegou. Eu não falo isso por acaso, sobre a pessoa ficar com as comemorações. Às vezes, né, a pessoa ela não está no meio do povo de Deus, até por causa de alguma pessoa que é próximo dela, um parente, né? Às vezes é o esposo, às vezes é a esposa que não quer andar com ele ali no caminho do Senhor. E isso a gente não pode aceitar de jeito nenhum. Quando nós entendemos que Deus Ele está nos chamando para um compromisso com Ele, nós não podemos de maneira nenhuma deixar outras pessoas atrapalhar esse compromisso. E é o caso desse homem. Capítulo 8 de Marcos, versículo 22, fala de um momento que Jesus ele curou um cego. Diz assim: e chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que lhe não tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. Levantando ele os olhos, disse: vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido, e já via ao longe e distintamente a todos. E mandou para a sua casa, dizendo: não entres na aldeia. Olha o que Jesus fez com esse homem. Quando chegou na aldeia, esse homem cego, e trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que lhe tocasse. Jesus tocou nos olhos desse homem, e a visão desse homem se abriu, como no caso de Jacó. Deus despertou ele daquele sono, que o nosso adversário, Satanás, ele trabalha para cegar a pessoa, para não deixar a pessoa ver o que Deus tem preparado para ele, para que o homem possa, igual esse homem aqui, até mesmo ficar dependendo de outras pessoas. Quando Jesus tocou nos olhos dele, Jesus perguntou: como é que você está vendo? Estou vendo os homens como árvores que andam.
E Jesus viu que não estava bem ainda a visão. O que significa isso? Ver os homens como árvores que andam. É aquela pessoa que espera os outros ajudar ele, que sempre espera o fruto vindo de outras pessoas. E a pessoa, quando ele tem uma vida própria com Deus, ele deixa Deus guiar ele busca Deus, ele busca a comunhão, ele vai entender que o fruto que ele precisa, a vitória, vem diretamente de Deus. Ele não vai ficar esperando por ninguém, porque ele já tem a visão, ele já está enxergando o caminho, ele já está sabendo o que fazer. Deus sempre trabalha a visão espiritual do homem, a capacidade espiritual, porque ele sabe que se o homem tiver com a capacidade espiritual funcionando bem, e o entendimento bem, ninguém, Satanás, nem ninguém que tentar contra ele, que tentar atrapalhar ele, que tentar prejudicar ele, vai conseguir. E no caso desse homem, Jesus foi lá, tocou nos olhos dele a segunda vez, e a Bíblia diz que ele passou a ver distintamente ao longe. O que significa isso? Aquela pessoa que ele consegue ver até os últimos dias da vida dele, e ele sabe o que acontecerá nos últimos dias da vida dele, ele consegue ver até o juízo final, Deus recompensando ele se ele seguir Jesus, ou então se ele continuar, como Jesus disse para ele, não entre mais nessa aldeia. O problema desse homem foi essa aldeia, esse grupo de pessoas, esse grupo de amigos, né? Essas pessoas que ele andava no meio, que impedia ele de sair dessa condição. É por isso que eu digo, você não pode deixar ninguém impedir você de andar com Deus. Ah, mas é o meu pai, é a minha mãe, é a minha esposa, é o meu filho. A Bíblia diz, o Senhor Jesus disse que quem não deixar pai, mãe, filhos, filhas, esposa e ainda a própria vida por amor dele, não é digno dele. Mas por que isso? Jesus chama a gente a um compromisso. Não é necessário, não vai ser necessário a gente ser tão radical, porque quando nós tomamos uma decisão com Deus, Deus ele também vai operar, o poder de Deus vai entrar em ação. E aqui nós estamos vendo claramente Jesus vindo restabelecer a capacidade espiritual das pessoas. Assim como Paulo, né, quando ele pregava, tinha uma mulher chamada Lídia, isso está escrito no livro de Atos, capítulo 16, versículo 13 e 14, e o 15, né, que fala lá da mulher chamada Lídia. Ela era uma vendedora de púrpura, ela era uma comerciante, mas ela não conseguiu os resultados esperados. Por quê? Porque ainda faltava capacitação espiritual para ela. Paulo pregava, mas ela estava com o coração fechado. E às vezes nós escutamos os amigos, né, que nos levam para as comemorações mundanas, para as curtições dessa terra, para aquilo que entretece a gente aqui, né, que deixa a gente entretido nesse mundo, perdendo tempo nesse mundo, e nós deixamos de ouvir os homens de Deus, aqueles que querem nos aproximar de Deus. Por isso que Deus falou para Moisés: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Abraão, a Bíblia diz que Abraão se tornou o amigo de Deus. Isaac escutou Deus no tempo da crise, Deus fez ele vencer grandissimamente, ele prosperou 100 vezes mais. Deus sempre se preocupou com a vida social do homem. Mas o que acontece? Tem pessoas que fazem igual esse homem aqui. Ele vai para a aldeia, ele vai para grupo de pessoas que não tem nada a ver com Deus, e aí ele vai perdendo a capacidade espiritual. Foi o caso de Ló, o problema dele, ele foi para Sodoma e Gomorra, ele preferiu ir para lá do que ficar com Abraão. E o que acontece? Abraão não precisava tomar decisão nenhuma, por causa de uma contenda. Abraão não precisava tomar decisão, porque Abraão já tinha tomado a decisão de andar com Deus. E Ló, ele simplesmente foi para Sodoma e Gomorra. A esposa de Ló gostava da curtição, e as filhas de Ló começou a copiar o exemplo da esposa dele. Ló não seguia o exemplo da mulher, mas ele sofria por aquilo ali, e para ele sair de lá teve que fazer igual esse homem, pegar na mão dele para poder tirar ele dali. Então, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, se for preciso você
Pede para Deus: Senhor, pega pela minha mão, meu Deus, me ajude. Eu quero sair do meio desse povo que não tem compromisso com o Senhor. Eu quero, Senhor, porque eu sei que vai chegar o dia que não vai ter mais chance, não vai ter mais oportunidade. E a palavra de Deus diz, para mim finalizar aqui, sobre a visão espiritual: quando Deus entrou na vida de Davi, Deus passou a trabalhar na vida de Davi. E Davi, ele fala que ele ia buscar a Deus, o poderoso de Jacó. E Davi, ele fala no Salmo 16, versículo 8, ele dizendo: tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, por isso que ele está à minha mão direita. Olha só, a mão direita de Davi nunca foi mirrada. A capacidade espiritual de Davi, a visão espiritual de Davi, é tão tanto que as outras pessoas, os outros homens, consideravam Davi como a lâmpada de Israel, o homem o qual tinha ideias que abençoavam o país inteiro, e dava para abençoar até o mundo inteiro. As pessoas que seguissem os conselhos de Davi seriam vitoriosos. E muitas vezes o inimigo não quer deixar você até mesmo ouvir um irmão na fé, aquele crente, né, que muitas vezes é chato, o pastor que muitas vezes é chato, né, que é taxado assim. Muitas vezes o inimigo não quer que você ouça, porque os seus olhos vão se abrir, como o caso de Lídia. Ela estava com o coração fechado, mas Deus abriu o coração dela pela insistência de Paulo em pregar para ela e orar por ela. É por isso que eu compartilho com vocês esses vídeos, e eu peço a você, se você tem gostado desse vídeo, dessa palavra, compartilhe com os irmãos também. Se você não é inscrito no canal, e você pode se inscrever, clica aí, né? Inscreva-se, você toca no sininho, dá o like, você pode comentar, creia, porque Jesus, ele quer fazer de você um homem, uma mulher mais que vencedor nessa terra, e você não precisa de nada de errado para você conseguir, só precisa obedecer a Deus, e a bênção vai até você onde você estiver, em nome de Jesus. Deus lhe abençoe grandissimamente e até a próxima oportunidade.